Olá, pessoal, como nós estamos aqui, começou a pegar fogo, nós paramos, não é? Então agora nós voltamos para o segundo bloco. Hoje nós temos aqui o Wilson do blog A Estância de Avaré, o Natalino, pai do Cauã, que tem a Voz do Vale e o Regional, e o Gabriel Guerra da Rádio Avaré e também do site Avaré Notícias. Wilson, nós vimos aí o problema que passou aí, o falecimento do irmão do Lula. E o Lula pediu para ir para o enterro dele. O juiz de primeiro grau indeferiu, o juiz de segundo grau indeferiu, e o Supremo Tribunal Federal, o presidente, o Toffoli, deu e disse que, com umas cautelas, que ele deveria ir para um batalhão, um lugar mais reservado, e lá ele poderia receber a família e até o corpo do irmão. O que você acha que, e porque a lei, artigo 120, 127, não lembro, da lei de execução penal, ela dispõe da possibilidade de levar. O que você acha dessas atitudes todas aí? Wagner, é uma situação muito delicada, porque compreendo todo o fator emocional que envolve a questão de um falecimento de um ente querido. Realmente traz aí um pesar muito grande. Entretanto, eu particularmente já tive experiências de você levar um preso em velório, ao ponto de que uma equipe nossa, na cidade de Osasco, teve que sequestrar o preso. Teve que, literalmente, sequestrar o preso. Por quê? Por causa daquela comoção que estava do momento, daquela dor, né, daquele momento doloroso de toda a família. Houve todo um clamor em cima. Então, por exemplo, aquele preso, naquele dia, se a nossa equipe não sequestra o preso, eles não conseguiriam sair de lá com vida. Então, as peculiaridades de uma operação como essa não é muito simples. Então, eu entendo a prudência dos magistrados nesse sentido, mas, mesmo assim, o ministro ele trouxe lá uma alternativa nessa situação toda, na qual o ex-presidente abriu mão. Sim. Mas é uma situação muito delicada. Natalino, o que você pensa disso? Ele liberou, mas também liberou na hora depois do enterro, né? Fique claro isso também. Ele depois fica fácil, né? Já foi, então libera o cara. Veja bem, Wagner, aquilo que você falou, existe a lei. A lei, ela fala em possibilidade, ela não fala que é um direito do preso. Aí cai aquilo que o Wilson falou. Toda uma... Você imagina a logística que ia ter para poder trazer o ex-presidente, a segurança, o custo, a segurança que teria que ter para ele poder ter alguns minutos com o irmão. É desumano? Puxa vida. Se olhar pelo lado da família também é triste. É triste. O cara errou, está pagando, teria o direito, só que a situação dele é muito delicada. É muito delicada. Qualquer um outro preso, talvez, não tivesse tanta dificuldade. Sim. Pela atual circunstância, a circunstância que está acontecendo, que tudo eles se transformaram em vítimas também. Né? Eu acho que eles também se transformaram em vítimas e eles vão usar isso por muito tempo, viu, Wilson? Você pode ter certeza disso. Eles vão usar muito isso, que inclusive eles não puderam, o ex-presidente não pôde ver esse despedido do irmão. Mas paciência, já foi, vamos rezar pro irmão dele, coitado. Gabriel Guerra, o que tu pensa? Olha, eu acho que nossa solidariedade, né, a família do ex-presidente, a morte do Vavá, eu vi aí algumas pessoas criticando que outros 2 irmãos do presidente faleceram quando ele era presidente da República e ele não compareceu, né, ao velório. Então, o posicionamento dele mudou, dessa vez ele queria ir, mas eu acho que está dentro da razoabilidade
de que é muito difícil transferir o preso lá de Curitiba, levá-lo até São Paulo, até São Caetano, onde ele seria enterrado. E acho que alguns locais a justiça tem até visto com os olhos diferentes. O caso, por exemplo, da esposa do Sérgio Cabral, que foi liberada porque tinha 2 filhos, 2 crianças. Então, acho que dessa vez a justiça do primeiro e do segundo grau agiram com bom senso. Eu também, na minha posição, hoje até teve uma discussão com os alunos, falou assim, mas e os direitos humanos? Primeiro que não existe direito fundamental absoluto, não é? Tudo tem que ser o princípio da razoabilidade, qual é o razoável. Nesse caso, eu concordo plenamente com o juiz de primeiro e segundo grau, não concordo com o Toffoli. Por quê? Preocupação primeira, com a vida dele. Não é? É como o Wilson disse, não é fácil. E outra coisa, estão falando que a lei fala, como até o Natalino disse, a lei fala poderão, não deverão. Então, e o risco, não é só o risco dele ser pego, sequestrado, é dos policiais que iam fazer, das pessoas que estavam presentes, e não tem porquê. Ele está cumprindo, e não estou falando o Lula, qualquer um, o Zé, o Sebastião, isso, aquilo. Quem sabe é quem faz a segurança. A Polícia Federal falou que não tinha condições. Ela não tem condições. Imaginem vocês levassem o Lula lá. E até porque o custo disso, né? O custo disso, num país quebrado desse, não tem cabimento. Se fosse para todos, né? Para todos os presos, para toda a população carcerária do Brasil tivesse esse direito, aí a gente ia ter um destacamento gigante de helicópteros e aviões transportando presos, cruzando o país para irmãos, pais e mães que falecem. Tem coisa que não é possível. Eu fui diretor de cadeia, já passei por situação dessas daí, não dá para levar. Não tem condições. O risco que o policial corre, ele entra, por exemplo, ele vai na cidade X, uma cidade grande, vai lá, já tem que avisar o pessoal de lá, da PM que está lá, para dar apoio. E mesmo assim, de repente você entra numa quebrada lá e depois vai sobrar para quem? Para o policial que não garantiu a vida do preso. Então, eu acho que o juiz de primeira e segunda instância agiram corretamente. Natalino, veja bem, Minas Gerais. Aí sim, aí é triste. Com essa desgraça que aconteceu em Minas Gerais. Ganância, né? Ganância. Né? Que a ganância faz. E é interessante o que você estava falando da barreira lá. É barreira de barro. Então, eu imaginava que fosse a estrutura dela... Tanque, né? Exatamente, que a estrutura dela fosse de concreto armado. Aço, né? Exatamente. Você imagina uma estrutura monstro. Aquilo lá é feito, eu li, aquilo lá é feito do próprio rejeito. Eles vão encostando aquilo vai secando, e aí eles vão fazendo, vão moldando e fazendo aquela escada. Eu acho, sei lá, eles devem ter estudado muito a possibilidade de fazer aquilo lá. E aquilo, durante um bom tempo, aquilo foi viável para eles. Só que em 2 anos nós tivemos 2 desgraças aí e tem mais... E a construção daquele refeitório na Boca do Lobo? Meu Deus do céu. Eu não sou engenheiro, não faço nada, Sim. Não tenho ideia. Mas, a hora que eu vi aquilo, eu falei assim, mas eu que não entendo nada, eu nunca construí nada embaixo. Tá bem no caminho, né? Tá. Já está embaixo, né? Tem um vídeo... A administração também estava lá, o refeitório. Administração, sim. Mas como que você faz? Não, é o sistema menos seguro que existe no mundo, né? Então, é só um país de terceiro mundo como o nosso aqui que ainda se está utilizando. Me parece que Minas tem mais 22, né? Mais 22 na mesma condição. São muitas pelo Brasil inteiro, né? Eu vi, acho que coisa de 3 mil, eu vi, alguma coisa assim. É um absurdo. É uma coisa muito, muito vantajosa, né? Para ninguém ter levantado que isso é um perigo, é muito vantajosa. É aquilo que nós comentamos um pouco antes, que acabou de sair, se não me falha a memória, foi no UOL que eu li, que eles investiram 78 milhões nas campanhas de 13 da Dilma, 3 do Aécio, e deputados, ou seja, em todos os escalões eles
eles fizeram doações. A troco de quê? Mariana, a barragem. Alguém sabe aqui? São 3 anos até agora. Ninguém foi responsabilizado. Nada de andamento, né? E o interessante é que assim o desastre ambiental foi bem maior, né, em Mariana. Sim. E agora um desastre que levou muito mais vítimas. Agora, então, o primeiro não serviu de exemplo para nada, né? A gente não evoluiu nesses 3 anos a ponto de criar uma política pública que impeça que isso realmente aconteça. E se não for dessa vez, a gente pode daqui 6 meses ou daqui 2 anos ter de novo uma situação triste como essa. Eles estão pagando 100 mil aqui, então vai quebrar a empresa. Você viu que eles vão parar Minas, significa só 10% do todo deles. Esse tipo, né, de barragem que eles usam, 10% dos minérios que eles conseguem captar. Então é muito pouco perto da potência, né, que eles são, e que não aconteça que nem aconteceu com Mariana, né, porque foi muito rápido a ação da Justiça, Ministério Público, tudo mais, e depois que o tempo foi passando, a lei parece que foi afrouxando e foi desse jeito. Tem uma outra, como que se fala, como que se diz, outra barragem no mesmo local. Ela está com um risco muito grande. Uma de água, né? Tem uma de água. Sim, ali. Mas eles tiveram que bombear e a cada 2 horas ela é feita uma vistoria para garantir a vida dos bombeiros que estão trabalhando lá embaixo. Olha, para vocês verem, eles não tinham visto isso antes? Não conseguiram ver isso antes? Esses momentos que você vê que quando ficam criticando a polícia, a hora que você pega lá, vê aqueles bombeiros arrastando, eles estão arrastando em cima daquilo lá, com risco, isso, aquilo, tem que dar valor, o governo tem que dar valor, principalmente o governo de São Paulo, que não dá valor à polícia. É uma coisa grave. Falar em dar valor, não sei se vocês viram a entrevista do prefeito lá da cidade. Ele está preocupado com o que vai acontecer com a Vale, porque a Vale representa 60% da economia 5 milhões da cidade. por mês, sério, né? por mês. 60% da economia da cidade representa, se tem uma farmácia para vender para funcionário da Vale, se tem uma imobiliária para alugar casas para pessoas que vêm trabalhar para a Vale, então 60% é bem representativo e é para ele ficar preocupado mesmo. Wilson, dentro dessa abordagem ainda, teve lá o problema da Polícia Rodoviária Federal no helicóptero atirando nos animais lá que não tinham condições. Do que você pensa do todo? Bom, eu queria só voltar um pouquinho. Eu acho que o presidente Jair Bolsonaro deu aí um decreto, né, recentemente, falando da questão da supervisão e fiscalização nas barragens no país, né? Recentemente, já foi uma primeira ação, acho que foi extremamente proativo essa questão. E aí o Natalino estava falando da questão da estrutura, da barragem. E o que eu penso? Eu penso que a tônica dessa questão é a prevenção, que é a fiscalização, né? Para que a coisa não aconteça. Como nós vimos que houve toda essa doação para os partidos em época de eleição e ficou afrouxa essa questão da supervisão, da fiscalização, e que o governo que assumiu, então, ele possa pegar já esta experiência, com aquilo que o Gabriel falou, tem a situação lá de Mariana, e que possa efetivamente fazer frente, né? Fazer frente à fiscalização, endurecer essa questão de supervisão, e que nós possamos mudar a nossa mentalidade. O grande problema no país até então era uma questão de mentalidade, que nós possamos renovar a nossa mente, principalmente na situação de prevenção. Quanto à questão dos animais... Deixa eu só fazer um parênteses antes aí para você comentar, que eu ouvi também que essa barragem, ela estourou o Bolsonaro também no meio ambiente, porque dizia ele ser refratário ao meio ambiente. Ele disse ainda que o Brasil era o país que mais preservava o meio ambiente, né? Falou uma semana antes. E agora deu uma guinada, porque ele estava numa posição, isso trazido pelos jornais, ele estava numa posição e agora, como estourou a barragem, ele tem que rever tudo o que ele pensa no meio ambiente. A questão do meio ambiente que ele colocou lá em Davos, se comparado aos demais países do mundo,
nós temos uma das maiores preservações de floresta e de mata nativa. Então, quando ele fala nessa perspectiva de prevenção, então ele está falando exatamente daquilo que se tem preservado dentro do nosso território. Certo? Então, dentro do nosso território, nós temos muito mais florestas, essa parte preservada do que qualquer outro país do mundo. Aponta um outro país que está preservado, né, em relação ao Brasil. Então, ele falou exatamente nessa tônica. Em relação de preservação de meio ambiente, o nosso país ele é maior em potência que qualquer outra. Não tem nenhuma outra que possa fazer frente ao país. Tá? Agora, o que falha não só na questão ambiental, mas em vários setores da nossa sociedade, é a questão da fiscalização, a questão da supervisão. São 37 fiscais, ou 72, alguma para o Brasil inteiro? 30 e poucos no Brasil inteiro. Mesmo. Então, a grande questão, e não só no meio ambiente, mas em qualquer área, em qualquer parte, é você fiscalizar, por exemplo, como aconteceu, né, que saiu recentemente a questão das universidades com diplomas falsos, é você supervisar, né, um fiscal do trânsito, em todas as áreas, né, a contabilidade dos cofres municipais, por exemplo, né, daquilo que é emitido ou não. Então, falta, na verdade, fiscalização. Mas, em termos de preservação, ele fez essa comparação lá naquele evento. Em relação às mortes dos animais, nós vamos deixar para o próximo bloco. Programa Direito e Cidadania. Oferecimento. Água mineral Cristal Fonte Santa Bárbara. Leve com você.